Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de termodinâmica da nossa série Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 8, exercício de aplicação das tabelas termodinâmicas. Bom, vamos então ao exercício, né? Aula 8, exercício sobre tabela de vapor. E qual vai ser o exercício, né? Então, esse é um exercício muito simples. Então, sabe-se que uma panela de pressão contém líquido e vapor a 2 kg por centímetro quadrado. E seu volume é de 5 litros. Sabendo-se que a massa de água colocada na panela antes de levá-la ao fogo é de meio quilo, calcular. Esse aqui é um exemplo bem simples, né? Eu peguei a panela, o volume da panela é de 5 litros e eu tenho e coloquei meio quilo de água lá, né? Então eu coloquei aproximadamente meio litro de água nessa panela. Seria esse o cenário que a gente tem aqui. Coloquei no fogo e aí eu vou ter uma transformação termodinâmica, tampei e tudo mais. Veja que aqui a gente tem essa unidade kgf por centímetro quadrado. Não é o sistema internacional, essa unidade ela tem caído em desuso, mas ainda é utilizada, você acha. É daqui que sai a pressão em quilos que o pessoal fala, né? Então o pessoal trunca, né? O centímetro quadrado. Então, quantos quilos que eu coloco no pneu? Põe 10 quilos aí, né? Sei lá, não lembro agora a pressão em si, mas põe 10 quilos aí que tá bom. É dessa unidade aqui. Da mesma forma que o pessoal coloca 30 libras aí. Na verdade é libras por polegada quadrada, né? Então o pessoal fala só a primeira. É só uma curiosidade agora. Bom, vamos ao exercício em si. O calcular o quê? Volume específico do conjunto ou da mistura. O título. A massa de líquido e de vapor. O volume ocupado pelo líquido e o volume ocupado pelo vapor. E a entalpia e a entropia do conjunto por unidade de massa. A gente vai estar fazendo muito exercício, ou você vai encontrar nos exercícios de um modo geral, nos livros, o cálculo por massa, por unidade de massa. Por quê? Porque se você pegar, calcular a energia por quantidade de massa, se você tiver 10 quilos, é só multiplicar por 10. Se você tiver 1000 quilos, você multiplica por 1000. E aí a sua resolução ela fica universal, digamos assim. Se aumentar o tamanho, basta aumentar e multiplicar na proporção. Então por isso que se faz unidade por massa e por isso que se trabalha tanto aqui dentro da termodinâmica com propriedade específica que é sempre dividido por quilo. Bom, vamos ao exercício propriamente dito, né? A primeira coisa aqui dentro da termodinâmica é você identificar quais são os estados e qual é a transformação que você está tendo para sair de um estado inicial até o estado final. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Lá na frente, quando a gente estiver já em ciclos termodinâmicos, o que vai acontecer? Você vai sair do ponto, vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, volta para o 1. E por isso é chamado ciclo termodinâmico. Então essa aula aqui, embora simples, ela é bastante importante. Se você compreender ela, vai ser mais fácil você compreender os assuntos lá mais na frente, quando for entrar nos ciclos termodinâmicos propriamente dito. Então vamos lá, o que a gente tem? Você pegou a panela lá de 5 litros, né, de volume. Você está no quê? Na pressão atmosférica, está com ela aberta, pressão atmosférica. Temperatura, qual que é? Ambiente. Qual é? 10, 15, 20, 30? Não sei, né? Só sei que é ambiente, não foi falado no exercício e também não vai influenciar muito aqui nesse caso. E qual que é o final? O final foi falado, 2 kg por centímetro quadrado, 2 kgf por centímetro quadrado, e eu sei que a temperatura é maior que 100. Por que eu sei que a temperatura é maior que 100? Porque na pressão atmosférica, a pressão de vapor é em torno dos 100 graus. Por que eu estou falando que é em torno dos 100 graus? Porque a pressão atmosférica ela não é constante como a gente considera sempre. A pressão atmosférica nada mais é do que a quantidade de ar, digamos assim, que tem na nossa cabeça, acima da nossa cabeça. Então se você está no nível do mar ou você está numa serra, a quantidade de coluna de ar, digamos assim, que está sobre a nossa cabeça é menor na serra. Então você tem uma variação na pressão atmosférica, mas não vai alterar também o nosso exercício, né? Então a temperatura, ela pode, na serra, por exemplo, a água começa a vaporizar em torno dos 98 graus, mais ou menos. Mas didaticamente a gente considera como constante. Dependendo do tipo de problema, não pode ser considerada constante. Mas enfim, né, vamos considerar constante. E o que a gente tem? Que o volume da panela é constante. Então, né, por mais que a panela vá dilatar,
o valor que ela vai dilatar, a gente vai desprezar a dilatação volumétrica em função do calor. Para quê? Para ficar mais fácil também e não entrar muito em detalhe, que não vai trazer também resultados tão significativos assim, de alterações tão significativas. Então a gente sempre começa pelo diagrama T versus S, ou seja, temperatura por entropia. E o que eu havia comentado com vocês, né? A gente sempre vai fazer um gráfico nesse formato de sino. Por quê? Porque a maioria das substâncias comporta desse jeito. Dependendo do tipo de substância, ela dá uma achatadinha para um lado, para o outro, enfim. Mas, no geral, né, a efeitos didáticos, a gente vai considerar assim, na forma aí de um sino, de uma montanha, podemos dizer assim. Então, o que eu tenho? O ponto 1, que é na região de líquido subresfriado. Veja que eu já coloquei P3 e P1, por quê? Porque para manter a sequência que eu sempre tenho falado, 2 vai ser justamente o ponto onde eu tenho o líquido saturado. De novo, líquido saturado quer dizer o quê? Se eu fornecer um pouquinho, só tenho líquido. Mas se eu fornecer um pouquinho mais de energia, eu começo a ter a formação de vapor. A mesma coisa é o vapor saturado. Eu só tenho vapor. Mas se eu perder um pouquinho de energia, eu começo a ter a formação de líquido. É isso que quer dizer. Bom, como o volume é constante, eu vou ter uma transformação a volume constante. Na aula anterior, essa linha tracejada é justamente a transformação a volume constante. Na aula anterior nós mostramos alguns gráficos e o comportamento das propriedades em função do tipo de transformação. Então a gente mostrou as curvas a título constante, nós mostramos as curvas a pressão constante, a temperatura, que eu estou fazendo aqui, a volume constante e assim por diante, né? Então é isso que a gente vai estar, essa curva tem mais ou menos esse comportamento aí que a gente colocou. E o ponto 3? Bom, o ponto 3 está em algum lugar dessa minha linha representativa da transformação a volume constante. Veja que eu não tenho ainda a temperatura, mas eu já até indiquei aqui a temperatura no ponto 2. É mais ou menos em torno dos 119,6 graus. Por que eu sei que é essa temperatura? Porque é a pressão de vapor na pressão de 2 kg. Então o que vai acontecer? Você vai colocar água na panela, você está com pressão atmosférica aproximadamente 1 kgf por centímetro quadrado, e a pressão vai passar de 1 kgf para 2 kgf por centímetro quadrado. E aí o que vai acontecer? A pressão só vai começar, você vai começar só a ter a vaporização a partir dos 119 graus, que é justamente a curva na pressão de 2 bar, ou 2 kgf por centímetro quadrado. Bar e kgf são unidades basicamente a mesma, né, em termos de valor. Muda só lá no 0, alguma coisa, né, são bem próximos. Bom, continuando. Então a gente vai calcular o volume específico. O que a gente tem? A gente tem o volume total da panela e a gente tem a gente precisa calcular o volume específico. Então o que eu tenho de dados? Pressão, massa total e volume total. A fórmula eu tinha lá, a gente já apresentou lá nas primeiras aulas, o volume específico é volume dividido por massa. Então para calcular o volume específico é muito simples, total aqui no caso, vai ser o volume, 5 litros, que é 5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, dividido pela massa meio quilo. Então eu vou ter o resultado aí do volume específico 0,01 metro cúbico por quilo. Continuando, o título. O que nós mostramos na última aula, né? A gente mostrou que a gente fez um desenvolvimento e nós mostramos que o volume específico da mistura ela pode ser calculado da seguinte forma: volume específico do líquido saturado mais o X, que é justamente o título. No que nós acabamos de calcular, o título é 10%, quer dizer que eu tenho 10% de vapor, vezes a variação do volume específico para líquido até o volume específico para vapor. Algumas tabelas já dão esse valor direto, algumas tabelas só dão o valor do volume específico para líquido saturado e para vapor saturado. Aí é só fazer a diferença, a gente fez os dois exemplos aqui para ficar bem claro. Aí vai depender da tabela, fica mais fácil, mas só vai fazer menos uma conta, digamos assim.
Então o que, que a gente tem? Se a gente olhar lá na tabela, aqui eu já coloquei um outro exemplo, que é a tabela do livro que eu estou utilizando. Já na aula anterior eu peguei uma outra tabela que eu tinha aqui e coloquei. Só para mostrar que é mais ou menos, você vai olhar lá, você vai ver que, se você comparar, que os valores são bem próximos. Tem uma variaçãozinha, mas no escopo geral não muda muito não. Bom, então para a pressão de 2 bar, veja que a temperatura aí é 119,6 graus Celsius. O que, que isso quer dizer? Isso que é importante. Quer dizer que quando eu tenho um sistema de água com a pressão de 2 bar, eu só começo a ter a vaporização da minha água a partir do momento que eu atinjo 119,6 graus Celsius. Antes disso, eu estou com o líquido subresfriado. Eu só tenho, pode estar quente, mas não está na forma de vapor. É isso que quer dizer aqui, essa temperatura de 119. Se você pegar ali a 2,1, veja que à medida que eu aumento a pressão, se você pegar os exemplos abaixo ali, à medida que eu aumento a pressão, a temperatura de vaporização também aumenta. Então se eu tenho lá 2,2 kgf por centímetro quadrado, a temperatura de vaporização já é 122,6 graus Celsius. Por isso que esse é o princípio da panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Ela aumenta a pressão, então eu vou trabalhar com uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Com isso, a temperatura de cozimento, eu consigo atingir uma temperatura maior, que é quando eu começo a ter a formação de vapor na panela. Aí com isso eu cozinho os alimentos mais duros, mais difíceis, em menos tempo ou mais rápido, né? Então esse é o princípio. Bom, vamos lá aqui voltar ao exemplo, né? Então eu vou lá na tabela, eu marquei ali em amarelo, o volume específico do líquido saturado é 0,011 metro cúbico por quilo, o volume específico do vapor é 0,9015, aí é só fazer a conta. ΔV vai ser 0,9004 metro cúbico, aí eu jogo lá na fórmula e vou achar qual que é o volume específico. Então se eu isolar o volume específico, eu já tenho, que eu acabei de calcular na tela anterior. Eu acabei de descobrir qual é o volume do líquido, né, o volume específico do líquido, tem o ΔV. Aí eu isolo o X, eu vou ter que o título ele é igual o volume específico da mistura menos o volume específico do líquido. O que quer dizer o volume específico do líquido? É naquele ponto onde eu só tenho líquido. Se eu tivesse só 2 kg, se eu tivesse lá 1 kg, que é o que está na tabela, 1 kg de água na temperatura de 2 bar, eu vou ter 0,011 metro cúbico por quilo. Então esse é o volume específico nessa temperatura. E se fosse vapor, eu teria essa mesma quantidade, totalmente vapor, o volume específico ele aumenta. Bom, veja bem, aí jogando os valores, 0,10 menos 0,11 dividido por 0,9004. Aí eu tenho que o meu título, fazendo as contas, dá 0,0099, que é basicamente 0,1, praticamente, né, 0,01, em torno aí de 1% que a gente tem de vapor d'água nesta situação aí que a gente acabou de detectar. Bom, qual que é a massa de vapor de líquido? Bom, o que a gente tem? Que o título nada mais é do que a massa de vapor dividido pela massa total. Ou a massa de vapor vai ser o X, que é o título, vezes a massa total. Aí é só fazer a conta. A conta agora é besta. 0,01 vezes 0,5. Então, a massa de vapor é 0,005 kg. O que é a massa total? É massa de líquido, não é massa de vapor. Aí é só fazer a conta invertida. E aí eu chego que a massa de líquido é 0,495. Quer dizer que a 1% de título eu tenho quase nada de vapor, tenho muito pouquinho, né? Poderia ter mais. Bom, volume ocupado pelo vapor líquido, vapor e o líquido. Também é a mesma forma, o volume específico do líquido nada mais é do que o volume total do líquido dividido pela massa de líquido. Então o volume do líquido é igual ao volume específico do líquido vezes a massa do líquido, isolando aí já o volume do líquido
na fórmula. Fazendo as continhas, a gente vai ter 0,011 vezes 0,495, que é igual a 0,0005445. Né? Que a gente for transformar isso em litros, eu tenho que o volume do líquido, nesse caso, é de 5.445 litros. Se eu fizer a mesma conta por vapor, eu tenho o volume total menos o volume do líquido é o volume do vapor. Então, o volume total 5 menos o volume do líquido, que a gente acabou de calcular, 0,5445. Então, o volume do vapor igual a 4,455. Ou seja, o vapor ele ocupa o volume maior da panela aí no caso, né? Bom, fazendo a questão da entropia e entropia da mistura, é a mesma coisa, né? Então a gente tem, lembra que eu comentei, não sei se lembro, né? Não sei se você assistiu. Se não assistiu, volta aí e assiste a aula anterior, onde a gente mostrou que nada mais é do que a fórmula é a mesma, só muda a letra, né? Então aqui no caso da entropia, a entropia da mistura é igual a entropia do líquido mais x vezes ΔH, que é a variação de entropia entre líquido e vapor. E a mesma coisa é da entropia. Então, pegando também da mesma tabela, veja que eu tenho o valor de entropia e o valor da entropia. Então, a entropia do líquido é 119,9 e o ΔH é 525,9. O que? Quilocaloria por quilo aqui. Aqui nessa tabela já dá o valor do ΔH para a gente. E da entropia não. Da entropia ele dá a entropia do líquido, que é 0,3637. E a entropia do vapor, que é 1,7024. É só fazer uma diferença dos dois, eu tenho ΔS também. Bom, então a entropia da mistura vai ser igual a 119 mais 0,01 vezes 525,9, que é a variação da entropia. Então a entropia da mistura, 125,16 quilocaloria por quilo. Da mesma forma, a conta é a mesma, por isso que eu falo que se você entender tirar os valores da tabela, as contas viram conta besta, né? E só dá trabalho. A entropia do líquido, 3.637. A entropia do vapor, 1,7024. Então eu vou ter que a entropia da mistura vai ser 0,3637 mais 0,01 vezes 1,7024 menos 0,3637. Fazendo a continha, eu vou ter que a entropia da mistura é 0,377 quilocaloria Kelvin. Então, por quê? Porque é a unidade de entropia. A unidade de entropia é uma unidade de energia, no caso quilocaloria, e depois vem dividido por quilograma Kelvin, né? Que ela tem que ser uma unidade na temperatura absoluta, que nem nós comentávamos lá quando a gente falou de entropia. Bom, pessoal, você vê que a conta em si, nesse caso, é bem simples. A questão é só entender e compreender. Se você entender e montar o diagrama temperatura por entropia corretamente, aí as outras coisas ficam mais fáceis de você trabalhar. Bom, pessoal, chegamos ao final então dessa aula. Estamos usando o livro do Gilberto Ieno, Luiz Negro. Espero que vocês tenham gostado. De novo, vem o pedido, né? Gostar, compartilha, dê um joinha e entra lá na nossa loja lá e compra alguma coisa. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.